Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 21. Vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo número 17. Nesse primeiro momento, vamos ler até o versículo 26. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que tudo, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos do sangue, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Meu querido Senhor, obrigado por tua palavra inspirada para a nossa edificação. Através dela, Cristo nos é revelado, o Senhor é glorificado. Meu Deus, obrigado por essa exposição no livro de Atos, a qual tem sido tão desafiadora e tem nos abençoado tanto, Senhor. Que o Senhor continue a nos guiar, nos instruir, e possamos ser desafiados e com o auxílio do Espírito Santo, possamos pôr em prática tudo aquilo que é para o nosso proveito. Que a Tua palavra esteja guardada em nossos corações, para que não pequemos contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Um grande missionário da história da igreja, chamado Hudson Taylor, ele disse que a obra de Deus começa difícil, ela torna-se impossível e então acontece. A obra de Deus, ela começa difícil, ela se torna impossível e finalmente ela acontece. Temos aqui o pastor Adilson, que teve, assim como eu tive, o privilégio de plantar uma igreja. O pastor Adilson já está aí na terceira, consolidando os trabalhos, alguns trabalhos e plantando, mas acho na segunda plantação. E nós bem sabemos, e talvez outros irmãos aqui tenham essa experiência, talvez dentro do seu próprio âmbito familiar, uma obra de Deus, na qual nós pregamos o Evangelho. Temos aqui o irmão Júnior, eu me lembro da irmã Dani, que tem também desenvolvido um trabalho já de anos em seu lar, aberto a porta de sua residência e instruído e discipulado ali pré-adolescentes. Outros irmãos aqui certamente estão envolvidos numa obra. E você sabe que isso é verdade. A obra de Deus, ela começa difícil, ela se torna impossível, então ela finalmente acontece. No livro de Atos, nós estamos vendo a história dessa igreja no seu contexto neotestamentário. Sabemos que essa igreja, ela começou de maneira difícil. Ela começou em Jerusalém, nesse contexto, como eu falei para vocês, neotestamentário. E desde lá, nós já percebemos os levantes e a ação do inimigo
unida aí à incredulidade dos incautos. É em Jerusalém onde nós vamos ver o primeiro mártir da igreja nesse contexto, nesse recorte, que é o diácono Estevão. Por mais que a igreja tenha vivido bons momentos ali em Jerusalém, ela também passa por aflições, e naquele ínterim, no capítulo 7 de Atos, talvez fosse um momento chave no qual talvez muitos judeus convertidos pudessem ter pensado, puxa, agora é o fim da igreja. Não obstante, essa igreja continua, ela vai para a Judéia, ela se estende para Samaria e ela vai até os confins da terra. Esse é o roteiro. O apóstolo Paulo aqui, que começa a ser um personagem singular dentro desse contexto de Atos, a partir, sobretudo, do capítulo 14, nós temos acompanhado esse roteiro missionário do apóstolo Paulo em sua primeira viagem, na sua segunda incursão missionária e, finalmente, nesse terceiro momento da sua viagem. O foco de Lucas na passagem anterior, e eu queria destacar aqui o meu auxílio precioso, minha gratidão a Deus pela vida do pastor Paulo Anglada. Dele eu tenho absorvido boa parte desse estudo que eu estarei ministrando para os irmãos essa manhã. O foco de Lucas na passagem anterior encontra-se nas declarações proféticas de membros da igreja em Tiro e do profeta Ágabo em Cesareia, anunciando a prisão iminente de Paulo em Jerusalém. E é nesse contexto que ocorre uma insistência de vários irmãos nessas cidades, bem como dos companheiros do apóstolo Paulo, que não estavam dizendo, tudo bem, Paulo, então vá até Jerusalém, siga o seu destino, tome a sua cruz. Pelo contrário, vocês que acompanharam a última exposição aqui do pastor Flauber e também de outros estudos, vão lembrar que havia um apelo da igreja. Os irmãos de Éfeso, lá em Mileto, eles constrangem o apóstolo Paulo a ponto de dizer, vocês estão me constrangendo, vocês estão tentando me desencorajar para que eu não vá até Jerusalém, muito embora em meio a tantas, a essa profecia de Ágabo, que ele iria ter um tempo, no mínimo, muito difícil ali em Jerusalém, não obstante ele está... Paulo permaneceu firme no seu propósito de finalizar a sua missão, levando pessoalmente aqui a oferta dada pela igreja gentílica para a igreja de Jerusalém. Paulo não teme. Ele desejava completar sua carreira e estava pronto para morrer. Capítulo 20, irmãos, versículo 24 nos diz isso. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui ele repete essa convicção no versículo 13 do capítulo 21, no qual ele diz, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, depois de 4 anos, Paulo retorna a Jerusalém, a terceira vez que ele volta a Jerusalém, pelo menos através do que Lucas nos mostra. E esse primeiro momento é um momento de recepção e um momento de relatório. Ele relata sobre o progresso do evangelho na Ásia, Macedônia e Acaia. Era uma praxe já do apóstolo Paulo no final de cada uma das suas investidas missionárias. Ele retorna agora a Antioquia, que se torna ali o epicentro, né, dessa agência poderosa, essa agência missionária. Ele volta e ele presta relatório aos líderes da igreja, o que Deus tinha feito entre os gentios por meio do seu ministério. E aqui, meus irmãos, diz o verso 17, ele chega a Jerusalém e os irmãos o receberam com alegria, com entusiasmo. Era bom ver de volta, ver retornando a Jerusalém um querido irmão. Olhe que nós também nos alegramos quando recebemos, todas as vezes que temos esse privilégio de receber algum dos irmãos que estão no campo missionário, que estão atuando,
em outras frentes, eles podem vir aqui, eles podem relatar nosso coração se enche de alegria quando a gente vê uma igreja lá no Sítio Bento, que estava fora do nosso contexto, né? E agora ele é incluído pela soberania, pela graça de Deus no nosso contexto. Temos uma família na fé ali no Sítio Bento, uma casa cheia, irmãos piedosos. Isso nos traz alegria. Tivemos aqui o irmão Ricardo Guedes, há 2 domingos atrás, trazendo o seu relato missionário, e vez por outra nós temos tido essa oportunidade de ouvir o que Deus tem feito para além das 4 paredes. É isso que o Senhor vai fazer. No verso 18, Paulo chega ali depois dessa incursão, ele passa por Tiro, ele passa por Cesareia, e agora chegando em Jerusalém, Lucas vai relatar, ele foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, ou seja, há uma igreja aqui que ela é governada por presbíteros. Essa prestação de contas, esse encontro, ele ocorre com Tiago, que é meio-irmão de Jesus, que se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém. Eles se reúnem ali, há uma saudação no verso 19, e Paulo conta minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Esse contar minuciosamente é o entendimento de que nós não podemos desperdiçar nada do que Deus tem feito em nós e por meio de nós. Paulo tem a sua mente de forma muito clara todos os eventos, tudo que o Senhor Deus fizera através dele durante esse tempo. Você sabe que nesse ínter houve perseguição, houve um grande milagre, Eutico que cai lá da janela e é ressuscitado. Grandes coisas o Senhor fez através do apóstolo Paulo. Mas o detalhe aqui, que eu queria chamar a atenção, é que ele conta minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Você percebe o que é que Paulo está fazendo? O que Deus fizera. O que Deus fizera. Não o que Paulo fez. Ele deixa isso muito claro quando a igreja de Corinto está passando por um problema de divisão, e ele vai falar, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Sempre esquivando-se de qualquer louvor, de qualquer glória humana. Ele está contando, mas ele enfatiza, olha o que foi que Deus fez por meu intermédio. Ele não despreza nem desconsidera a sua instrumentalidade, e nós devemos nos sentir privilegiados por sermos instrumentos na mão do Redentor. Isso é um grande privilégio. Mas não é sobre Paulo. Não é sobre a igreja presbiteriana do Catolé. Não é sobre o pastor Adilson. Não é sobre a junta de missões. Mas é sobre Deus e sua obra de redenção. Olha o que o Senhor Deus está fazendo. É o Senhor, protagonista de toda a história. Nós sempre nos empolgamos, falando dos relatos missionários, eu me lembro que eu escrevi, lendo agora, a gente espera Karen, lembremos que Karen está num avanço missionário aí, vai retornar, acho que essa semana, né? Amanhã ela retorna, tenho certeza, presbítero Silvio, irmã Suzy, que Karen vai vir cheia de histórias para contar. E eu me lembro do que recentemente o irmão Ricardo Guedes nos falou sobre em uma das missões que estava inserido, e o líder da missão, sempre que preparava os missionários para irem a um campo, Marco Severo, né, no projeto Rumo ao Sertão, ou foi outro missionário, ele dizia assim, olha, vocês estão vendo esses irmãos, não foi o líder de outra missão, Fonte no Deserto, eu não sei se Betânia se lembra, o líder do Fonte no Deserto, faz missão ali em Pernambuco. Ele dizia assim, olha, vocês estão vendo esse grupo que está indo, eles vão ter uma alegria
que a gente não vai ter. E é justamente isso. Aqueles que estão no campo, eles têm uma alegria, eles recebem algo que nós recebemos aqui, alegria em Cristo Jesus, a alegria da salvação, nós o temos certamente em pé de igualdade, mas há uma alegria diferente para aqueles que estão no campo missionário. A pergunta é, será que temos o que contar? Será que temos o que relatar? Deus continua fazendo grandes coisas. O reino de Deus está avançando. Você tem feito parte dessa obra. Talvez você não tenha os mesmos relatos extraordinários e abençoadores de um missionário que está ali no campo. Vai ser uma semana de André, e certamente ele vai voltar, ele e Maria Eduarda com histórias para contar. Mas Deus está fazendo, Deus está realizando a sua obra, o seu plano de redenção, até a consumação. Nós podemos nos alegrar com essa obra maravilhosa. E se você não tem sentido essa alegria, você pode dizer, Senhor, eu quero sentir essa alegria em 2024. Eu quero sentir essa alegria de estar mais envolvido na obra do Senhor, seja lá em que contexto for. Agora, meus irmãos, há dificuldade. Havia algo incomodando aqueles irmãos. Eles recebem Paulo com alegria, mas eles estavam preocupados a respeito da própria integridade de Paulo. Porque Paulo havia chegado em Jerusalém, mas era num contexto bastante desfavorável. Se Paulo sabia de outro contexto, através de profecias de Ágabo, etc., tem coisa esperando em Jerusalém, você vai ter dias difíceis. A própria liderança que estava em Jerusalém já estava percebendo que havia um motim ali, contra o apóstolo Paulo. E ao mesmo passo que eles se alegram, eles têm Paulo ali, dizendo assim, Paulo precisa dos nossos cuidados. Paulo precisa ser protegido. Por quê? A razão do temor deles eram os rumores espalhados em Jerusalém quanto ao ensino de Paulo. Olhe para o texto novamente. Eu queria que você observasse o verso 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Eles disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Qual era o problema aqui envolvido? Haviam rumores. Eles tinham ouvido que Paulo incitava esses judeus a apostatarem do judaísmo e a rejeitarem as leis cerimoniais de Moisés, incluindo circuncisão, calendário, dieta e outros costumes judaicos. O que não é verdade, ou é uma meia-verdade. Havia uma grande dificuldade aqui. Nós estamos no primeiro século, onde os judeus estavam se convertendo, cheio dos seus costumes, de maneira muito vívida em sua mente, as práticas do judaísmo, a lei de Moisés. Então eles vinham com toda essa bagagem, e isso não foi mudado do dia para a noite. Se chegar algum irmão aqui de outro contexto, do meio evangélico, né? Se chegar alguém do meio pentecostal, você vai ver as características, né? Se você veio desse meio, seja bem-vindo. Mas você vai ver, né? Talvez a forma como esse irmão ora. Mas você, opa, né? Não há nada de errado com isso. Mas só para lembrar que há alguns costumes que eles perduram e que alguma coisa da cultura e da tradição permanece e vai diminuindo aos poucos. Paulo, ele era uma pessoa muito equilibrada, por causa do Espírito do Senhor operando através da sua vida. 1 Coríntios 9:19, por exemplo, ele diz assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.
Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. No verso 22, 1 Coríntios 9, ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Existiam questões assim que eram diferentes para o apóstolo Paulo, dada a sua maturidade. Mas qualquer coisa que colocasse, ameaçasse a salvação por meio de Cristo, ele, de maneira muito taxativa, ele batia de frente. Para Timóteo, que tinha uma ascendência judaica, ele permite que Timóteo se circuncide. Para Tito, não. Era uma imposição dos judeus. Então, lendo cada contexto, Paulo ele tinha esse equilíbrio e essa maturidade. Aquilo que era indiferente, questões secundárias, ele tinha toda a liberdade de se submeter por amor aos gentios, por amor aos judeus. Mas deixe-me voltar um pouco. Quanto a essa notícia de que Paulo era contra Moisés, essa é uma mentira, uma inverdade. E Calvino ele vai comentar sobre esse episódio. Ele diz o seguinte: o que é que ele observa nessa passagem? Que não devemos nos apressar a acreditar em notícias negativas, especialmente contra aqueles que têm dado algum testemunho da sua honestidade e têm dado evidências de servirem fielmente a Deus. Devemos ter mais cuidado com o que circula, e aqui já um parêntese meu. Por isso a gente deve ter mais cuidado com aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente replica, sobretudo nas redes sociais. Era uma fake news. Lá no primeiro século, esse é um problema antigo. A primeira fake news foi aonde, irmãos? No Éden. Primeira fake news. O diabo que é o pai da mentira, a serpente, a antiga serpente. Portanto, todas as vezes que nós levamos à frente alguma inverdade, nós estamos emprestando a nossa boca a Satanás. Cuidado, nós somos muito tentados a ouvir e a passar de maneira muito precoce o que a gente ouve, sem considerarmos, sem ponderarmos, sem refletirmos, sem buscarmos as fontes. Então é preciso que tenhamos mais cuidado. Calvino nos alerta. Quando Paulo chega a Jerusalém, a liderança da igreja, uma liderança madura, que conhecia o caráter do apóstolo Paulo, eles ficam tranquilos. Eles não indagam Paulo. Paulo, olha, eu ouvi falar, nem chega a esse ponto. Mas pelo contrário, estava vindo, circulando essas notícias contra o apóstolo Paulo, que poderia comprometer o avanço da igreja de Deus. Poderia haver um racha ali tenebroso. Todo racha é terrível, não é verdade? Todo racha, ele causa dano. A maioria dos rachas, pelo menos. Então, ali poderia haver esse racha. Tenhamos cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós repetimos, com aquilo que nós replicamos. Sejamos criteriosos, sejamos cautelosos. Voltando à pregação do apóstolo Paulo, ele sempre pregou o evangelho genuíno. Salvação exclusiva por meio de Cristo, pela fé, independente das obras da lei. Paulo tinha consciência da liberdade que possuía em Cristo com relação às tradições e costumes judaicos. Ele amava o povo judaico, ele vai dizer isso, essa declaração de amor lá em Romanos, no capítulo 9. Ele afirmava o valor da lei, nós vamos ver isso em Romanos, no capítulo 7, versículo 12.
apesar da sua liberdade cristã, Paulo estava disposto a condescender com judeus e gentios, a fim de ganhá-los para Cristo. Talvez eu já tenha contado essa história, mas na época que eu estive no campo missionário, chegamos lá, eu e Raquel, muito jovens, e a cidade conhecia o Evangelho muito mais por meio da igreja Assembleia de Deus, era a igreja mais forte ali. Isso não é surpresa para ninguém, né? Quando a gente chega, tem uma igreja Assembleia de Deus. E ali eu percebia que todos os irmãos na fé, eles andavam de calça jeans e engomadinho, e rapaz, eu cheio de bermuda na mala. O que é que eu vou fazer agora? Um sol de rachar. Eu disse, tem nada não. Aí comecei a usar calça, para cima e para baixo. De dia, o sol rachando lá. Pelo menos nesse primeiro período eu achei importante, né? Para que os irmãos não me rejeitassem logo de cara. Né? Para que eu sabia que aquela era uma ponte importante para o Evangelho. E usar short, usar bermuda, usar calça, aquilo era indiferente. Mas vi naquela ocasião que era algo que poderia ser importante para o meu contato com os irmãos ali naquela cidade, e o foi. Quando eles já estavam sabendo que eu era crente, aí eu peguei meu short, minhas bermudas, fui jogar bola. Mas é isso que ocorre. A grande questão é que alguma coisa deveria ser feita para evitar esse conflito entre esses dois grandes ramos da igreja, judaico e gentílico. Aí os irmãos fazem uma sugestão ao apóstolo Paulo. Olhe comigo agora. No verso 2, a pergunta é: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, o que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Perceba que a liderança ali em Jerusalém, ele já tinha um plano. Paulo, a gente quer te dar uma dica. Que tal você se juntar a 4 outros irmãos? Eles estão fazendo um voto. E aí a intenção era... Essa era uma época da festa de Pentecostes, antecedia a festa de Pentecostes. Alguns irmãos tinham essa liberdade, advindos do judaísmo, de fazer um voto chamado voto nazireu, onde eles deixavam o cabelo crescer, onde eles não tocavam ali em animais mortos, eles também se abstinham de bebida alcoólica, então eles faziam esse voto, se consagrando a Deus, e quando no ato da festa de Pentecostes eles rapavam a cabeça. Paulo não tinha mais tempo hábil para fazer parte desse voto por causa dos dias, mas ele é instruído aqui pelos irmãos da liderança de Jerusalém a, de certa forma, participar desse ato, se consagrando de alguma forma e também custeando ali esse sacrifício desses irmãos. Fazendo isso, entendia a liderança de Jerusalém que, ora, se você investe em alguma coisa é porque você não é contrário a isso. Então o pessoal já vai olhar para você diferente. Olha, não é aquele Paulo, o pessoal está falando tão mal do Paulo, olha o que ele está fazendo aí. Ele não é contra o judaísmo, ele é nosso irmão na fé. Veja que era a intenção, era o plano. Há um esforço da igreja, há um esforço da liderança, e eles têm essa iniciativa. O que ocorre é que Paulo aqui, de maneira muito humilde, ele se submete, ele escuta a sua liderança. Como é importante escutarmos a nossa liderança, não é? Como é importante escutarmos, darmos ouvido a outros irmãos que querem o nosso bem. Tem gente que é tão teimosa, né? Tem gente que é tão teimosa. Às vezes Deus usa a esposa, a mulher piedosa, para instruir, mas o marido é cabeça dura demais. Às vezes Deus usa o marido para falar à esposa, usa os pais para falar aos filhos, mas às vezes nós não damos ouvido. Às vezes usa o pastor, usa o presbítero, usa um pastor visitante aqui no púlpito, mas às vezes nossa cabeça é dura demais.
nós não ouvimos as instruções, corremos o risco de nos tornarmos autossuficientes, autocentrados. Somos experientes demais. Eu estou num nível tão alto, né, de piedade, a qual os outros irmãos, aquilo que eles falam, acho que não é tão importante. Pelo contrário, somos um corpo. Na multidão de conselhos, há o quê? A sabedoria. Paulo está aqui, mas ele, de pronto, atende aquela sugestão da liderança de Jerusalém. Lembremos que havia já uma disposição do apóstolo Paulo para morrer pelo evangelho, não é isso? Eu não li aqui no começo? Ele sabia, olha, se for para morrer, eu morro. Mas ele se submete a essa liderança. Quando os irmãos estavam lá em Mileto, constrangendo Paulo a não ir a Jerusalém, Paulo estava dizendo, não, meu irmão, não constranja não faça isso comigo não. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele de pronto atende esse conselho dessa liderança. Paulo faz isso. Finalmente, meus irmãos, nós chegamos à parte será que esse plano deu certo? Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões, essa é a decisão lá de Atos capítulo 15, também em Jerusalém, já estava ali tudo resolvido entre os gentios, aquilo que eles deveriam se abster, não havia problema nenhum. Nesse sentido, um problema maior. No verso 26, então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento nos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. O esforço aqui pela unidade. Não ao preço do quê? Da verdade. Esse é o nosso limite, esse é o nosso limitador. Há um esforço pela unidade, mas nunca colocando em xeque o quê? A verdade do Evangelho. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui? Amém? Vamos encerrar pelo horário, nós iríamos adiante, mas ficamos para o próximo domingo. A grande lição, as lições que nós aprendemos aqui com essa passagem, é que toda obra feita através de nós tem um protagonista. E é o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. A Ele seja toda glória, todo louvor e toda honra. Nada para nós. Tudo para o Senhor. Nós aprendemos isso de maneira muito clara, através do apóstolo Paulo, através de Pedro, por exemplo, que foi João Marcos, ele pega o relato de Pedro para fazer o seu evangelho, o evangelho segundo escreveu Marcos, e por Pedro ter sido essa testemunha, por Pedro ter sido esse irmão que esteve perto falando, não obstante, não há nenhum elogio a Pedro em Marcos. Pelo contrário, Pedro faz questão de mostrar as suas fraquezas. Para quê? Mostrando a sua fraqueza, ele mostra que Deus é forte o bastante para usar até um fraco como Pedro. Deus é forte o bastante para usar até um fraco como eu. Deus é forte o bastante para usar uma igreja tão fraca como a nossa. Deus é forte o bastante, e a Ele seja a glória e o louvor. Nos esforcemos, irmãos, portanto, também, pela unidade da fé, naquilo que nós podemos nos esforçar, tendo em mente de que nós não devemos nos sujeitar a nada, né, nenhum ensino e nenhuma prática que venha colocar o evangelho em insegurança, em risco. Que fique muito claro de que o único meio de salvação é por meio de Cristo Jesus, somente pela fé. Isso é graça de Deus. Nossa unidade, ela está permeada e abraçada pela verdade. E nunca o contrário. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós damos graças e louvores por essa manhã, por mais uma porção aqui do livro de Atos, pela comunhão dos santos, porque nós estamos unidos na verdade, a Tua palavra é a verdade.
Bendito seja o nome santo do Senhor. Que a despeito de todas as nossas diferenças, ó Pai, nós podemos congregar, nós podemos, e esse sinal da ceia do Senhor nos mostra isso, essa unidade na diversidade, ó Pai. Queremos também, Senhor, pedir perdão a Ti, Senhor, se nós defraudamos alguém com o nosso falar, se nós levantamos algum falso testemunho, algum comentário tecido, Senhor, sem uma rigorosa apuração. Ó Senhor, põe guarda na nossa boca, Pai. Põe guarda na nossa boca. Para que não deixemos, ó Pai, nos deixemos ser usados por Satanás. Ele é o pai da mentira. Mas os nossos lábios foram comprados pelo sangue de Jesus. Nós falamos a verdade em Cristo. Nós fazemos parte da verdade que é o próprio Cristo. Portanto, Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós e o Teu auxílio, porque dependemos de Ti para tudo. Em nome de Jesus. Amém.